Aos amigos evangélicos, cristãos e não cristãos, saudações cristãs para todos vós. Está no ar o programa Assim Está Escrito. Eu, pastor Vanderlei Costa, quero compartilhar juntamente com vocês os ensinamentos das Escrituras Sagradas, pelas quais nos ensinam, nos iluminam, fortalece, conforta-nos, exorta-nos e corrige-nos. Através dela também mostra-nos o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que é através das Escrituras é que nós encontramos todas essas coisas. A Bíblia é o livro mais completo, mais autêntico. É o livro que, por meio de seus quase 40 autores, em diversas épocas, em diversas dispensações, viveram e que não se contradiz em nenhum aspecto, em nenhum versículo, em nenhum capítulo, em nenhum livro, em nenhum versículo. Hoje nós temos um livro chamado a Bíblia, que quer dizer um conjunto de livros divididos em duas dispensações. Da lei, chamado Antigo Testamento, da graça, chamado o Novo Testamento. Então, através desse programa, Assim Está Escrito, nós queremos chegar até vocês por meio dos ensinamentos, por meio da palavra falada de Deus, pelas quais nos posicionam, nos colocam dentro das Escrituras, que fala do nosso comportamento, da nossa vida, da nossa fé. No entanto, nós encontramos que no Antigo Testamento nós temos várias admoestações no tocante a ler as Escrituras, meditar na Escritura. A lei, contendo os 10 mandamentos, era uma Bíblia para os judeus. Mas observe que a lei, mesmo tendo somente 10 leis, tinha que ser obedecida. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 28, diz que se alguém quebrantando a lei de Moisés, ela morreria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas que ela poderia ser ouvida. Agora, a Bíblia diz que o fim da lei é a obediência. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crer. Todo aquele que crê. Romanos 16, versículo 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então, o nosso tema aqui neste programa, neste nosso primeiro programa, programa de número 1, nós vamos falar sobre as Escrituras, que é fundamental para todos nós que nos colocamos na presença de Deus, quer obedeçamos ou quer não, as Escrituras, elas são infalíveis. Elas são
os eternos pensamentos de Deus. As Escrituras, elas, para o cristão, para as pessoas que ainda não creem, para os que ainda não aceitaram a fé, não aceitaram a Cristo como seu Salvador, as Escrituras apenas mostram, definem as nossas normas, o princípio, demonstra para nós as coisas estabelecidas por Deus mediante os apóstolos e mediante os profetas. Então não há de forma alguma nenhum outro livro que seja tão inspirador, um livro que inspirou constituições de nações, um livro pela qual, durante seus quase 2000 anos, escritos por diversos autores, se alinharam inspiradamente e não foram de forma alguma encontrada uma escritura que divergisse da outra ou que se chocasse para que elas pudessem perder o seu sentido espiritual. Ou seja, as Escrituras apenas declaram ou nos revelam de como, segundo o mandamento de Deus, devemos obedecer. A quem obedecer, o que obedecer, o porquê da obediência e qual o fim dos que obedecem e qual é o fim dos que não obedecem. Agora, os líderes, pastores, que estão supostos a ensinar sobre Jesus, nesse dia muitos ensinam a crer em Jesus conforme a igreja. Mas Jesus disse nas Escrituras: aquele que crê em mim conforme as Escrituras, não conforme o credo, não conforme a interpretação, não conforme a ideia de cada pessoa que se tem de Deus ou que se tem de sua palavra. Ele disse: aquele que crê em mim conforme as Escrituras, não credo, não um sistema feitos por homens, pelas quais ditam regras e interpretações, pelas quais faz suas próprias leis de conduta e ordem. Então Jesus disse: aquele que crê em mim conforme as Escrituras. Em Mateus capítulo 22, versículo 19, e em São Mateus também, 26, 54, Jesus se dirigiu aos assim chamados pregadores, líderes do povo do seu dia, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque a Bíblia diz: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. A letra faz o homem delirar e entrar em questões loucas, diferenciadas. Não estamos falando em termos de costumes ou regras ou proselitismos, mas estamos falando da base fundamental pelas quais o poder que contém nas Escrituras fazem ela vivificar, ou seja, dar vida, trazer vida para aqueles que estão lendo e obtendo de Deus uma inspiração e uma revelação. Então nós encontramos que o próprio Paulo,
um homem antes de ser convertido ao Evangelho de Cristo, um homem cheio de letras, de doutorado, ensinado sobre um grande homem nos seus dias chamado Gamaliel. E, no entanto, quando ele foi chamado para ser o apóstolo enviado aos gentios, Deus não poderia usá-lo com sua cabeça e mente totalmente voltada para o doutorado da lei mosaica. Por isso que Deus teve que prepará-lo. Durante 3 anos, ele desceu para a Arábia e foi estudar os escritos, as profecias relatadas ao Senhor Jesus Cristo e os dias que estavam vivendo. E, no entanto, quando ele foi pregar, quando ele foi ensinar, ele disse que o evangelho que ele pregava não consistia em palavras persuasivas, de inteligência, de educação, mas disse pelo poder de Deus. Então observe que Jesus Cristo disse: vocês erram, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque é o poder vivificador, o Espírito, que traz o estímulo à pessoa quando ouve a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então isto cria na pessoa que está ouvindo, vendo, observando, cria um estímulo, e aquele estímulo traz para dentro da pessoa uma certa convicção e um determinado temor que o faz dirigir diretamente para a palavra e então tentar obedecer os seus escritos, mesmo que os seus escritos sejam escritos antigos, mas que a cada dia vivenciam um quadro que o mundo está demonstrando e que as pessoas estão interpretando. Então Jesus, no seu dia, encontrou com os fariseus e líderes religiosos dos seus dias, homens que estavam sujeitos a ensinar ao povo. E Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder que está por detrás delas. Então observe que em Mateus 21, 42, vocês observam que isto também diz algo com respeito ao que nós estamos falando. Agora, eu não quero de forma alguma afrontar aqueles que optam por uma faculdade ministerial, digo fazer seminário ou teologia. Eles têm seus métodos, mas Deus só tem um. Deus só tem um método. E em Lucas 24, 45, diz que Deus abriu o entendimento dos seus discípulos para compreender as Escrituras. Agora veja bem, meus amigos, minhas amigas, voltando para esse lado da Escritura, foi necessário que o entendimento dos discípulos fossem abertos. Agora observe que Deus abriu o entendimento dos discípulos, muito embora muitos deles eram homens iletrados. A Bíblia relata que alguns eram pescadores, uns eram do campo, demonstrando que suas atividades diárias demonstravam um emprego, uma empregação, de que a cultura não era tão relevante em suas vidas. Então, a gente não quer de forma alguma afrontar aqueles que optam por essas coisas, teologia, seminário, essas coisas assim. Mas eles têm seus métodos, têm suas metodologias de ensino, mas Deus só tem uma.
E a de Deus é: e Deus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. A Bíblia não diz, e Deus abriu uma faculdade, e Deus abriu uma escola teológica, e Deus abriu um seminário. Não, a Bíblia diz, e Deus abriu o entendimento. O Espírito Santo caiu sobre eles para que eles pudessem compreender as Escrituras. E sem o Espírito Santo, não há mentalidade humana alguma para compreender que as coisas escritas divinamente, inspiradas por Deus, possam ser compreendidas. Nenhuma mente humana, faculdade humana, pode fazer isso. Se fizer, tudo é letra, e a letra mata, mas é o Espírito é que vivifica. Estamos falando hoje nesse programa sobre as Escrituras. Então, nós observamos que em 2 Timóteo, vejam bem, volto a dizer, não estou defendendo a ignorância, não estou defendendo os iletrados, não estou defendendo a ignorância, não estou defendendo a falta de conhecimento. Mas quando se trata de conhecer a Deus e sua palavra, ele não precisa de que ninguém a interprete. Deus é a sua própria interpretação. Em 2 Timóteo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, eu creio que alguns notaram no nosso programa que nós não abrimos o programa lendo as Escrituras. No entanto, propositalmente, deixamos para a metade do programa lermos Romanos, capítulo 15, versículo 4. E está escrito assim, porque o programa se chama Assim Está Escrito. E assim está escrito em Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, em 2 Timóteo, diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Em 1 Pedro 2, versículo 6, diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma Escritura é de particular interpretação. Deus não precisa que ninguém a interprete. Ele quer que a deixe do jeito que está escrito. Não acrescentes, nem tires. Pobre homem mortal como eu ou como qualquer outra pessoa, quem somos nós, sejamos nós ministros do Evangelho ou não, teólogo ou não, doutores ou não, nós não podemos melhorar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus estão escritos aqui. Aqui está os pensamentos de Deus na forma escrita. E, no entanto, nós não podemos melhorar os pensamentos de Deus. Não podemos criar uma interpretação privada pelaquilo que já está escrito. Temos que aceitá-la da maneira que está escrito, da maneira que foi dirigido a nós, da maneira que foi ensinado a vós. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, nós vamos observar que tudo que é pregado, ensinado, recorre às Escrituras e veja se é assim, se era assim, ou se fazia assim. Digamos qualquer coisa que seja ensinado. Digamos qualquer coisa que seja com base de regra de fé. Qualquer coisa que seja ensinado pelas Escrituras.
seja um evangelista, seja um pastor, seja um missionário, seja o que for. Como regra, nós recorremos às Escrituras, examinando as Escrituras. E Jesus disse que nós devemos, é o nosso dever, examinar as Escrituras, porque delas provém a vida eterna. E é delas que testificam e testificava dele. Então observe que toda a Escritura, todo o ensinamento, qualquer evangelista, qualquer pregador, qualquer pessoa que venha ensinar, aqueles que estão sendo ensinados, devem recorrer às Escrituras, devem recorrer à Bíblia, para ver se é assim que está escrito, se é assim que está dito. Então, nós observamos que essas coisas ocorrem. Paulo, em uma das suas viagens, ele passou a Tessalônica e também passou a Bereia. E nós observamos que no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, nós encontramos a seguinte passagem: e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncia, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Então, observe que Paulo, chegando em Tessalônica e entrando ali na sinagoga, ele então disputou com eles a respeito das Escrituras. E pelas Escrituras e suas promessas cumpridas com respeito a Cristo, ele mostrava pelas Escrituras que aquele Jesus, o Nazareno, que esteve no meio deles, operando sinais e maravilhas e trazendo a palavra, ele disputava com eles na sinagoga, mostrando pelas Escrituras que ele, o que já tinha vindo, era o Cristo. De outra forma, evidentemente, que os outros que estavam ouvindo as Escrituras também disputavam com Paulo, que também ele não era o Cristo. Mas observamos, meus amados, que as Escrituras, elas, para determinada profecia, para determinado acontecimento, ela tem sua projeção de tempo, hora e dia. E, no entanto, quando todas as manifestações que outrora, pelas profecias dos profetas, pela lei de Moisés, dizia com respeito ao Cristo que viria, todas as suas manifestações foram colocadas e endireitadas junto com as Escrituras do Antigo Testamento. E através do poder das manifestações, Paulo se dirigia a esses homens na sinagoga, provando que ele era o Cristo.
Mas alguns judeus religiosos, doutores também na lei, desaprovaram e não acreditaram, mesmo expondo nas Escrituras ao Cristo que deveria ter vindo. Agora, nós vamos observar que Paulo dali, saindo de Tessalônica, ele foi para Bereia, outra cidade, outro lugar. E ele encontrou outras pessoas com o caráter e com o espírito totalmente contrário àqueles que Paulo encontrou primeiro em Tessalônica. Nós observamos que no versículo 12, Paulo, quando chega em Bereia, ele e Silas, diz assim, no versículo 10 de Atos, capítulo 17, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então observe que todo tipo de ensinamento, seja ensinando sobre qualquer tipo de doutrina, conduta, norma, maneira, se não está de acordo, se não está escrito, se não está de acordo com as Escrituras, então não é recebível. Mas quando Paulo chegou em Bereia, pregando Cristo, mostrando que aquele que esteve no meio deles, que suportou a cruz, que morreu na cruz do Calvário, que veio pregando e manifestando o poder de Deus sobre sua vida, nós observamos que eles foram mais nobres do que os crentes, do que os religiosos, do que os líderes que estavam em Tessalônica. Muito embora lá em Tessalônica ele tinha uma igreja, porque ele pregava aos tessalonicenses e mandava carta aos tessalonicenses. Mas aos de Bereia, para as quais a Bíblia se dirige eles como mais nobres, eles então, ouvindo de Paulo, examinaram nas Escrituras dia a dia para ver se era assim. Então, não vá crendo em qualquer coisa se não é provado pela Bíblia. Não vá crendo em qualquer coisa, tomando, se não é ensinado pela palavra. Não vá tomando, não vá crendo, não vá buscando, não vá logo aceitando, se não é escrito na palavra, se não está escrito na palavra, se não é assim que está escrito. Porque da maneira que está escrito é a forma em que foi ensinado. E a maneira que foi ensinado e da forma que está escrito é para ser obedecido. Por isso que o nosso programa é voltado para as pessoas no assim está escrito, nada além do que está escrito. E nós queremos apresentar nos nossos programas vindouros, no assim está escrito, aqui na TV o Evangelho TV, TV o Evangelho.com, onde nós vamos demonstrar nos nossos próximos programas de como todas as coisas envolvidas ao cristianismo, naquilo que está escrito, naquilo que foi escrito, estabelecido, como regra, como doutrina, para a obediência da fé, como nós lemos aqui nessa programação. Então, meus amados ouvintes, meus amados telespectadores, vocês que estão acompanhando através da internet, nós vamos, se Deus permitir, com os programas vindouros, trazer até vós mais ensinamentos sobre a palavra de Deus, porque nós temos que ficar com o assim está escrito. E da maneira que está escrito, é a maneira provida para todo homem e mulher ser salvo, porque aqui está a palavra de Deus eterna. Não saia dela, fique dentro dela e Jesus Cristo te abençoará.
Deus te abençoe. Até a nossa nova programação. Que assim Deus possa abençoar a sua família, seu lar e tudo que possa ser prosperado nos seus lares, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Até a próxima programação.